Chegando na sequência, mais uma mensagem de ensinamento bíblico da graça de Jesus. Mas você pode desde já se inscrever no nosso canal, ativar aquele sininho para receber a notificação de todas as nossas novas mensagens. Pode deixar um like no final e compartilhar os nossos vídeos com seus grupos de amigos. Dessa forma, você estará sendo um participante ativo da obra de Deus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que vive para Jesus, o verdadeiro Deus. A palavra de Deus diz assim, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 1. Porque quero que saibas quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo. Glórias ao nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra fortaleça o teu corpo, alma e espírito, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, minha amada família em Cristo, povo que irá habitar no céu. Neste nosso sexto vídeo sobre a teologia da graça, o nosso quarto sobre cristologia, estaremos tratando de Jesus como um mistério de Deus. Estaremos apresentando também a luta permanente em que se encontram todos os que foram comissionados para pregar o verdadeiro Deus e as verdades de Jesus, em meio a uma grande onda de desconhecimento e de maliciosidade que anda transitando no mundo, e em particular no meio da comunidade evangélica. Nós cremos, porque a palavra de Deus nos assegura que Jesus Cristo é Deus, o único Deus. E para comprovar essa verdade, estaremos apresentando também alguns dos versículos bíblicos que contêm os seus atributos divinos. O Evangelho, meus amados irmãos, tem poder de transformar as pessoas e de mudar o mundo, já que o seu tema principal é Jesus Cristo. A estratégia do inimigo, no entanto, meus irmãos, é criar doutrinas estranhas à palavra de Deus e, através do uso de falsos mestres, substituir a Cristo e a sua importância.
está sempre buscando colocar a Jesus e a sua missão em segundo plano, para tentar negar a sua autoridade, poder, amor e sabedoria. Primeiramente, ele tenta introduzir na mente das pessoas a afirmação de que Deus não existe. E em seguida, ele tenta fazer as pessoas crerem que o diabo também não existe. E prossegue tentando convencer aqueles que não conhecem a Bíblia de que o inferno é uma fantasia. A Bíblia é muito rica, meus irmãos, em advertências e esclarecimentos quanto às estratégias do inimigo e quanto à existência de falsos mestres que se inserem e se propagam no meio do povo de Deus. E um conhecimento bíblico básico, meus irmãos, nos previne de seguirmos a falsas doutrinas ou heresias. A leitura bíblica, realizada regularmente, nos traz uma forte convicção do entendimento dos propósitos e desígnios de Deus e nos permite repudiar com veemência tudo que diverge da palavra. Por exemplo, a Bíblia nos ensina que existe apenas um Deus, um só Senhor. Então, quando falarem de três deuses, Pai, Filho, Espírito Santo, precisamos repudiar. Quando alguém nos falar de livre-arbítrio, que é uma expressão antibíblica, já que a palavra de Deus fala apenas, única e exclusivamente em predestinação, temos que repreender também. Não podemos aceitar ou acatar ou demonstrar passividade ou indiferença com relação a conceitos que não são de Deus. O apóstolo Paulo, após receber diretamente de Jesus a revelação do novo pacto da graça, não mediu esforços no intuito de nos transmitir o Cristo verdadeiro, o legítimo e autêntico Deus, assim como a sua autoridade e poder, intervindo no curso da vida, mudando a história da humanidade e trazendo a salvação aos seus escolhidos. Paulo tentou também nos demonstrar como a deidade de Jesus foi revelada gradualmente durante a realização do seu ministério neste mundo. Paulo foi feito ministro segundo a dispensação do Senhor e tinha pleno conhecimento da palavra de Deus e dos mistérios de Deus centralizados em Jesus Cristo. Paulo sempre advertia, meus irmãos, ao povo de Deus quanto aos enganos doutrinários, o perigo das filosofias e vãs sutilezas que andam rondando o mundo, distantes da palavra de Deus, buscando atingir principalmente aos irmãos mais fracos na fé. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Depois, ainda na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses 2:4. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé,
assim como fostes ensinado, nela abundando em ação de graças. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Meus amados irmãos, no trecho inicial que apresentamos, em sua carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo nos revela que ele estava em grande combate para apresentar ao povo de Deus os mistérios de Deus, que estiveram ocultos durante todos os séculos e que convergiam para a pessoa de Jesus Cristo. Ele fala também da riqueza, da forte convicção, do entendimento, dos desígnios de Deus. Paulo lutava para que aquele povo adquirisse a firmeza, a certeza e convicção, uma segurança inabalável acerca do nosso Senhor, a ponto de não serem enganados por nenhuma falsa doutrina. Paulo orava sempre ao Senhor para que lhes desse o espírito de sabedoria e revelação e o entendimento das riquezas da glória da nossa herança nos santos. Ele também deixou claro, meus irmãos, que é muito difícil pregar as verdades de Deus no mundo em que normalmente as pessoas inclinam seus ouvidos para aquele que lhes fala o que eles querem ouvir. As pessoas preferem sempre ouvir palavras que lhes soam doce, ou que dão ares de naturalidade aos erros que estão cometendo, ou mesmo que avalizem o pecado, independentemente do que seja a verdade de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses 1:26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Depois, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios 1:15. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saiba qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Glórias a Deus. Meus irmãos, o grande mistério de Deus só pode ser conhecido através das revelações do Senhor. São tesouros de sabedoria que a nossa mente humana, com as suas limitações e com seus raciocínios tendentes para o engano, não consegue compreender. Muitos, por não terem acesso a essas revelações de Deus, são iludidos todos os dias pelo mestre do engano, o inimigo das nossas almas, o pai da mentira. Precisamos compreender a palavra de Deus e estar perfeitos nele, em Jesus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e ele é o cabeça de todo o principado e potestade. É apenas na pessoa de Jesus
que encontramos grandes tesouros de sabedoria, como já vimos no trecho inicial. Estando firme no Senhor, os enganos fatalmente irão aparecer e estaremos prontos, meus irmãos, para rebatê-los. Não precisamos jejuar, porque crer em Jesus é o suficiente. E o Senhor nos afirma que espera de nós misericórdia e não sacrifícios. Não precisamos descer as águas, porque a nossa fé no Senhor é o bastante. E cremos que quando confessamos ao Senhor como nosso único Salvador, já fomos batizados com o Espírito Santo da promessa e tivemos os nossos pecados passados, presentes e futuros perdoados pela misericórdia dele. Não precisamos subir ao monte para ficarmos mais próximos e a sós com Deus, porque o Espírito Santo habita nos nossos corpos. Precisamos viver pela fé, pela graça do Senhor. E qualquer ação, além da fé em Jesus e na sua obra, serve apenas, meus irmãos, para demonstrar a nossa falta de fé. Colossenses 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estás perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Meus amados, precisamos conhecer as revelações dos mistérios de Deus para podermos rejeitar as palavras emanadas pelos falsos apóstolos e pelos obreiros fraudulentos que se apresentam diante do povo de Deus como sendo apóstolos de Cristo e ministros da justiça divina. Precisamos estar muito atentos a tudo o que nos apresentam como sendo de Deus, porque a Bíblia nos adverte que até mesmo Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar aos mais fracos na fé e persuadir as pessoas ao erro. O apóstolo Paulo nos declara que o verdadeiro evangelho, o evangelho saudável, é o que ele recebeu de Jesus em revelação e que ele pregava e que nos deixou registrado nas suas epístolas. 2 Coríntios 11:12. Mas o que eu faço, o farei, para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Depois, Colossenses 1:21. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Glórias a Deus. Meus irmãos, não podemos nos esquecer também de que a Bíblia fala de uma grande meretriz, a mãe das prostituições e abominações do mundo, com quem se prostituíram os reis da terra. Ora, todos sabemos a quem se refere essa qualificação.
A igreja romana, meus irmãos, abandonou por completo a sua missão de pregar a palavra de Deus, a Bíblia, que foi a razão da fundação da instituição igreja. E abandonou a palavra de Deus para pregar filosofia humana. E deixou, meus irmãos, o único santo, o nosso Deus verdadeiro, o Senhor Jesus, para voltar a sua face para milhares de ditos santos e imagens de escultura. E as leis de Deus e o amor ao próximo, ela deixou também para defender os seus interesses econômicos e financeiros. Contudo, meus irmãos, raros são os chefes de Estado que não programam entre os seus primeiros atos, após assumirem os seus cargos, uma ida a Roma para se curvar diante do Papa. Mas atenção, meus amados irmãos, não existe maternidade sem filiação. Se ela é a mãe das prostituições, certamente ela tem filhos ou filhos das prostituições. Esses são justamente os segmentos da igreja protestante que declinam de pregar as verdades bíblicas e os mistérios de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, em prol de realizar falsas pregações e falsos ensinamentos ao povo de Deus. Apocalipse 17, 1. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam nela se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Depois, Miqueias 1, 2. Ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra, e tudo que há nela, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós, o Senhor, desde o seu santo templo, porque eis que o Senhor está para sair do seu lugar, e descerá, e andará sobre as alturas da terra, e os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão, como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso, farei de Samaria um montão de pedras no campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rolar as suas pedras no vale, e descobrirei os seus fundamentos. E todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todas as suas ofertas serão queimadas pelo fogo, e de todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque pela paga de prostituta os ajuntou, e para a paga de prostituta voltarão. Meus amados, para nós que vivemos na graça do nosso Senhor Jesus, não pode haver dúvida de que Cristo é Deus e de que Ele é o caminho, a verdade e a vida.
E ele é o foco da nossa doutrina, da nossa vida. A Bíblia comprova e nos dá total segurança quanto à deidade de Jesus. A palavra de Deus nos assegura a santidade de Jesus quando afirma que ele é santo e justo. Atos 3:13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e justo e pediste que se vos desse um homem homicida. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Glórias a Deus. Depois em Atos ainda, 4:26. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma, contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que te ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Glórias a Deus. Meus irmãos, a Bíblia nos revela que Jesus é a luz do mundo. Mas atenção, meus irmãos, precisa ser o Jesus da Bíblia, não esse Jesus que andam pregando por aí. João 8:12. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A palavra de Deus, meus irmãos, nos ensina ainda que Jesus é santo, verdadeiro e inculpável. Hebreus 7:26. Porque nos convia tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Glórias a Deus. Apocalipse 3:7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ainda Apocalipse 15:3. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Glórias a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus nos revela que Jesus é o bom pastor. E o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. João 10:10. O ladrão não vem
senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Glórias a Deus. Meus irmãos, aprendemos também com a Bíblia que Jesus é bondoso e que temos que ser preciosos para Ele, a despeito do que diga o mundo. 1 de Pedro 2, 3. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para Ele, pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Depois, 2 Coríntios 10, 1. Além disto, eu, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Glórias a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina que Jesus é verdadeiro e que o seu ensinamento é segundo a verdade. Mateus 22, 16. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Glórias a Deus. Meus amados, Jesus exala graça e verdade, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Depois, João 14, 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, Jesus é fiel, e o verdadeiro Deus, e a vida eterna. Apocalipse 19, 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 1 de João 5, 20.
e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Em suma, meus irmãos, o mistério de Deus se resume em Jesus. Jesus é Deus e Deus é Jesus. Ele é o próprio Deus que criou o mundo e habitou carnalmente entre nós para completar a sua missão de amor. Ele mesmo declarou: eu e o Pai somos um. Ele é o único, o santo e verdadeiro Deus. Só não podemos dizer, meus irmãos, que o trono dos céus ficou vazio durante os 33 anos em que ele esteve neste mundo, corporalmente conosco, porque sabemos que ele é onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, ele esteve aqui, mas também estava lá, sem abandonar o controle de tudo o que ocorre no universo. Dessa forma, meus irmãos, não podemos amar a Maria, ao Papa, ou aos santos, ou aos anjos, mais do que a ele. Ele tem que ser o centro da nossa atenção. E para ele tem que ser todo o nosso louvor, todo o nosso amor, todo o nosso temor, tudo o que fazemos nesta vida. Então, também não podemos, meus irmãos, estar comprometidos com o mundo, ou com as coisas do mundo, ou com as coisas do maligno, como a idolatria, o ocultismo, e tampouco com as doutrinas dos falsos mestres. Já sabemos de antemão, e isto vimos durante esta ministração, meus irmãos, que o custo é muito alto para se pregar as verdades de Deus, porque nós vamos na contramão do mundo. Mas esse é o nosso chamado, tanto meu, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, quanto o teu. Não podemos desistir. Ninguém está isento dessa responsabilidade. Mas acalma o teu coração, meu irmão, minha irmã, porque o benefício é muito maior do que o custo. Esse é um investimento extremamente compensador, porque supera o benefício, meus irmãos, tudo o que possamos ter que padecer nesta vida presente. Muitos irmãos, mesmo interessados em cumprir com o ID, não conseguem divulgar ao Jesus verdadeiro, o Jesus da Bíblia, por falta de conhecimento, já que lhes falta a convicção para falar com segurança das revelações de Deus para nós. Pois bem, meus amados irmãos, agora está revelado, para que ninguém mais se esqueça. O mistério de Deus é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E Cristo em nós, meus irmãos, é a esperança da glória que está por vir para todos nós, os que cremos, amamos e servimos somente a Ele. Recomendamos aos irmãos que ainda não assistiram, para que assistam os vídeos anteriores da série Teologia da Graça, onde entramos profundamente na análise, no conhecimento da Palavra de Deus.
E veja também os demais vídeos do nosso canal. Quem ainda não se inscreveu, vai ter agora, aqui no final, uma oportunidade de se inscrever. Basta clicar na minha foto e depois ativar o sininho para receber automaticamente as notificações das nossas mensagens. Então fiquemos todos, meus amados irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso único, o nosso santo, o nosso poderoso, o nosso verdadeiro Deus. Louvado seja o Senhor.